Impacto Profundo, dirigido por Mimi Leder, chegou aos cinemas em 8 de maio de 1998. Poucas semanas depois, em 8 de junho, Michael Bay lançaria Armageddon, o queridinho explosivo da Disney que se tornaria um marco da cultura pop. Curiosamente, Impacto Profundo até começou na frente. Arrecadou 41 milhões de dólares no fim de semana de estreia, contra os 36 de Armageddon. Mas essa vantagem durou pouco. Logo, o filme de Michael Bay dominou as bilheterias e deixou o de Mimi Leder em segundo plano. A crítica foi até mais generosa com Impacto Profundo, mas na memória do público é Armageddon que reina em absoluto. E aí fica essa pergunta, né? Por que Impacto Profundo acabou ficando com essa fama de irmão menor nessa disputa? E será que já não está na hora de darmos uma segunda chance para ele? Para entender por que Impacto Profundo não conseguiu segurar tanto a atenção do público lá em 1998 e por que ele merece mais respeito, é preciso ir além de uma simples comparação com Armageddon. A gente tem que olhar para o cenário cultural do final dos anos 90. Armageddon era praticamente feito sob medida para aquela época. Uma aventura grandiosa, embalada pela música de Aerosmith, celebrando o excepcionalismo americano operário que salva o dia. Esse tipo de narrativa caía como uma luva num cenário onde as estrelas de ação ainda reinavam no cinema, mesmo que já estivessem dando os seus últimos suspiros. Armageddon apostou numa trama que parecia mais ter saído de um quadrinho de ação. Um grupo de perfuradores de petróleo é enviado ao espaço para explodir um asteroide e salvar o planeta. E isso chegou justamente na época em que Bruce Willis, o protagonista do filme, assim como outros caras durões da ação, Nicolas Cage, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, ainda enchiam as salas de cinema só pelo nome deles no cartaz. E o roteiro, co-escrito por um então desconhecido J.J. Abrams, não tinha qualquer preocupação científica, o que não é um demérito. O filme é divertido pra caramba, mas, pelo contrário, faz piadas com a ciência, chega a dizer que os cientistas não sabiam distinguir fatos de uma colher de sorvete de plástico. E é curioso pensar que muito do que o público ama em Armageddon hoje é o que mais aconteceria ali nos anos 90 mesmo. Exagero, espetáculo, isso era quase que um requisito. Aquele cenário de fim de década de estabilidade econômica, baixo desemprego, quase nenhuma crise internacional envolvendo os Estados Unidos, criou o cenário perfeito para Armageddon, porque o filme lembrava como era incrível ser americano e reforçava a ideia de que não existia problema nenhum no mundo em que o país não resolvesse sozinho. Impacto Profundo conta uma história totalmente diferente, com o roteiro de Bruce Joel Robin e Michael Tolkien. Ele adota uma abordagem sombria, pragmática sobre o risco real da extinção em massa. A trama se desenrola ao longo de um ano inteiro, desde a descoberta do cometa Wolf Biedermann até a sua colisão com a Terra. Durante esse tempo, tanto os personagens quanto o público são levados a estágios diferentes do luto, passando da esperança de evitar a catástrofe para o medo crescente e o pânico diante do destino coletivo que os aguarda. Chega ao ponto da conformação mesmo, que seria inevitável, um ponto sem volta. Em alguns momentos, Impacto Profundo quase soa mundano ao mostrar como a vida seguiria seu curso, mesmo diante de uma catástrofe. Mas afinal, não é exatamente isso que aconteceria na vida real? Em 2025, com a nossa crescente apatia diante dos horrores do mundo, fica fácil imaginar que um anúncio de um cometa vindo em direção à Terra seria recebido como mais um motivo para virar meme ou tweets céticos nas redes sociais.
Enquanto Armagedon mergulha direto no caos e no pânico imediato, Impacto Profundo prefere construir uma atmosfera de tensão lenta e gradualmente, com o medo crescendo a cada cena e a esperança também de alguém que apareça para consertar tudo. Além disso, Armagedon trata o governo dos Estados Unidos como se fosse um circo, cheio de palhaços, tirando sarro da seriedade da situação. Em Armagedon, quando questionado do porquê a NASA não ter detectado o asteroide antes, a resposta é simples e meio cômica. Ah, é porque o céu é enorme. Já em Impacto Profundo, a força está justamente no governo, especialmente no presidente Beck, vivido brilhantemente por Morgan Freeman. Ele protege o público da verdade pelo máximo de tempo possível e ainda levanta um questionamento, né? Será que isso é certo? Será que isso é errado? Mas ele tenta não levar o pânico para a sociedade e tentar de alguma forma controlar a situação. Beck mantém a calma, a dignidade, se tornando aquela figura paterna, serena, que as pessoas precisam para se apoiar. Morgan Freeman é sem dúvida um dos melhores pontos do filme. O que realmente separa Impacto Profundo de Armagedon é o senso de dignidade e gentileza dos personagens, seja pelo presidente Beck ou pelo jovem Leo Biederman, interpretado por Elijah Wood, que tenta salvar sua namorada Sarah e a sua família. Mesmo outros personagens com muitas falhas acabam fazendo a coisa certa ali sob uma ameaça de extinção, como a repórter Ginny, de Téa Leoni, que salva uma repórter e sua filha, ou o pai de Ginny tentando reparar a negligência com a própria filha. Especialmente nos dias de hoje, quando nossa sensação de segurança parece cada vez mais instável, Impacto Profundo mostra um mundo muito parecido com o nosso. As pessoas são muito parecidas com a gente, nem sempre são gentis, mas quando colocadas à prova podem mostrar ali um senso de humanidade mais pura. Essa humanidade também se estende aos astronautas. Se em Armagedon temos um grupo meio bagunçado, quase degenerado, liderados por Bruce Willis, em Impacto Profundo a equipe do ônibus espacial Messia é altamente treinada e ainda assim muito identificável. Cada um deles tem uma família os esperando em casa e sabem que a missão é maior do que eles mesmos. Quando Harry, o personagem de Bruce Willis em Armagedon, se sacrifica, é mais para salvar a filha, interpretada por Liv Tyler, do que pela humanidade como um todo. Já a tripulação do Messia carrega a consciência de que talvez nunca volte para casa. E quando recebem a chance de se despedir das suas famílias, é muito triste, é comovente. E nenhum deles se destaca como o mais importante. Todas as mortes têm significados e fazem parte de um propósito maior. Apesar da equipe do Messia, a quase heroína do filme, Jenny, prefere até enfrentar a morte ao lado do pai. É um dos momentos mais bizarros do filme. A morte dela, mais do que qualquer outra, mostra porque Impacto Profundo não conseguiu alcançar o público de imediato em 1998. As mortes acontecem em Armagedon, mas geralmente envolvem personagens com os quais o público não se envolveu tanto. Alguém aí se lembra que Owen Wilson está no filme? Alguém se lembra que ele morreu? Então é mais ou menos assim. Em Armagedon, as mortes dos personagens são quase como típicas de um filme de ação, quase como uma consequência esperada, o que acaba distanciando emocionalmente o público. Já em Impacto Profundo, quando Jenny se agarra ao pai e a onda se aproxima, o medo dela é absolutamente acreditável. E por mais estoicos que Ginny e seu pai tentem ser ali naquele momento, é impossível não sentir a mistura de terror e arrependimento por estarem ali naquele momento. A morte aqui não é algo para celebrar ou romantizar, é aquele medo profundo e universal que todos nós sentimos e que inevitavelmente teremos que enfrentar um dia. Visto por esse ângulo, fica fácil entender porque Armagedon é lembrado com tanto carinho. Uma terra do homem comum, capaz de salvar o mundo da destruição, com um final, com um ápice mais feliz, mais agradável.
e o universo criado por Michael Bay, com as crianças ali da era da depressão se escondendo em abrigos antiaéreos e Bruce Willis e Ben Affleck tomando as rédeas da situação, aquilo era um verdadeiro grito de guerra patriótico. Não há dúvidas sobre o sucesso desse filme. No final, todos aplaudiram na sala, mas os dois filmes têm um contraste gritante. Impacto Profundo nos convida a pensar em como navegamos pela vida e pela morte, como pessoas inteligentes enfrentam decisões difíceis e fazem sacrifícios por um bem maior. Impacto Profundo retrata um mundo tão atual que nos faz questionar como reagiríamos a uma crise como essa. Como reconstruiríamos um país devastado por enormes maremotos, se hoje nem conseguimos limpar as terras destruídas por furacões? Há uma autenticidade em Impacto Profundo que merece mais respeito, merece ser revisitado, merece ser mais valorizado. O filme teve um sucesso mais modesto, arrecadando cerca de 359 milhões de dólares no mundo contra 553 milhões de Armagedon. Mas ainda assim, foi também um sucesso. Na minha opinião, Impacto Profundo é melhor que Armagedon em muitos aspectos, mas também tem os seus defeitos. De qualquer forma, ambos os filmes têm as suas legiões de fãs. Eu sou fã dos dois, mas me sinto no dever de vir aqui e dizer que tá na hora de você dar uma segunda chance para Impacto Profundo e talvez até pedir desculpas por tê-lo julgado tão mal lá atrás. E para finalizar, é óbvio que eu vou querer saber a sua opinião. Se você é do time Impacto Profundo, digite Impacto Profundo. Se você é do time Armagedon, digite Armagedon. Só isso. Vamos contar no final quem ganhou. E se você quiser justificar a sua escolha, tá valendo também. Deixe também o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo!